Abra sua Bíblia no segundo livro das Crônicas, no capítulo 20. Para início, nós leremos apenas o versículo 12. Segundo livro das Crônicas, o capítulo 20. Inicialmente, para introduzir a mensagem, apenas o versículo 12. Esta é uma pequena parte da oração de Josafá. Josafá era rei em Jerusalém. E olha o que ele diz diante de Deus. Segundo Crônicas, capítulo 20. Desculpa aí que eu estava em 1 Crônicas, tá? Segundo Crônicas 20, versículo 12. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar este exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. O título desta mensagem é O que fazer quando não sabemos o que fazer? O que fazer quando não sabemos o que fazer? Eu não sei de você, mas na minha experiência de vida já houve muitos momentos, e eu creio que ainda haverá outros, em que eu não saberei o que fazer. Porque por mais que leiamos, estudemos, tenhamos experiências, sempre acontece alguma coisa que é nova, surpreendente, desafiadora, de maneira que, quando nos encontramos nestas situações, invariavelmente nós falamos assim: eu não sei o que fazer. Há muito tempo eu li um livro. Este livro contava uma história no mínimo curiosa. Havia numa construção na cidade de Londres, a construção de um prédio, um mestre de obras. Um homem muito zeloso, muito cuidadoso com o seu trabalho. E já era final de expediente, quando todos já estavam indo embora. Ele estava já terminando ali os seus afazeres. Aí ele olhou para o alto e viu lá no terceiro andar alguns tijolos que deveriam ser descidos estavam lá. Aí então ele pegou, havia uma espécie de elevador que ele poderia puxar e tal, com uma corda, e ele levou então a base de madeira até a altura do terceiro andar, amarrou a corda, subiu pela escada até o terceiro andar. Chegando lá, ele puxou essa base de madeira para dentro do prédio e começou a empilhar os tijolos ali. Os tijolos que ele precisava, ele queria descer, sozinho. Terminado isso, então, ele desce os 3 andares, chega lá no lugar onde ele havia amarrado aquela corda, e ele desamarra a corda e começa a puxar aquela base de madeira para que ela saia do edifício e possa então descer os tijolos. Só que, como ele não era engenheiro, ele não fez o cálculo certo, viu, Hélio? Ele pesava 90 quilos e ele colocou a quantidade de tijolos lá que era maior que o peso dele. Adivinha o que aconteceu? Quando aquela base saiu do prédio, imediatamente ele se viu levado. Tijolo descendo, mestre de obras subindo, e no encontro as 2 pernas quebradas. Pá! Você imagina a dor. Em questão de segundos, aquela plataforma veio ao chão e ele subiu e o dedo dele pegou na rondana. Quebrou os dedos. A dor, já não sabia qual dor doía mais, né? Das pernas ou do dedo.
Mas não tinha tempo, porque quando chegou no chão, a base de madeira espatifou-se. E então aquele homem de 90 quilos começa a descer e a base quebrada de madeira começa a subir e no caminho quebra-lhe os braços. E algumas costelas. E quando a base quebrada bate na rondana, ele pá no chão. E na queda ele ficou inconsciente. Graças a Deus que o vigia, ouvindo aqueles barulhos e gritos, foi lá e acionou o SAMU da época. E o nosso amigo foi atendido e se recuperou, graças a Deus. Se fosse você, o que você faria? Primeiro eu ia deixar esses tijolos lá, em paz, não estão provocando nada, deixa eles lá, amanhã a gente se vira com eles. Talvez você, eu nunca, jamais tiraria aquele nó daquela, porque sou mais leve que os tijolos. Mas se de repente, sem que você pense, você já está sendo erguido, e no caminho você faz o quê? Solta a corda, segura a corda, solta a corda. O que eu faço? A nossa vida, às vezes, nos coloca numa situação semelhante à deste homem. De repente, nós nos vemos enfiados numa circunstância em que a gente pergunta, como é que eu cheguei aqui? Eu não me lembro de ter colocado o meu navio nessa tempestade, eu não me lembro de ter programado o meu avião para passar em meio a esse furacão. Imaginem vocês Moisés, conduzindo o povo para fora do Egito. E de repente ele chega em um lugar onde existem pedras daqui, pedras dali, o mar adiante, o exército de Faraó atrás. E agora, o que fazer? O que fazer quando não sabemos o que fazer? Já se fez essa pergunta? O que você pode, o que você deve fazer quando não souber o que fazer? Notem que a oração de Josafá é esta: Senhor, nós não sabemos o que fazer. Mas por incrível que pareça, nessa história, ele nos ensina o que fazer quando não sabemos o que fazer. Quero levá-los para o versículo 1, 2 Crônicas 20, versículo 1. O texto começa dizendo, depois disso. Disso o quê? Do que foi relatado no capítulo 19. Em síntese, o que foi relatado no capítulo 19 é basicamente o seguinte: Josafá, ele assumiu o trono de Judá, assumiu o governo em Jerusalém, e ele percebeu que havia necessidade de fazer profundas reformas religiosas. Então ele chamou os sacerdotes, os levitas, os homens responsáveis pela condução da vida religiosa de Judá. E ele então fez uma reforma religiosa significativa. Ele restaurou algumas práticas. Ele fez um esforço para transformar aquela realidade caótica da religião em algo mais ordenado. E junto com a reforma política, ele também fez, com a reforma religiosa, ele também fez reformas políticas. Ele praticamente renovou o secretariado, tirou os corruptos que o pai dele colocou lá, e aí então introduziu homens honestos, homens de valor. E é exatamente aí que o relato começa. Depois disso, teve algo que ele não conseguiu fazer, que é fortalecer o exército. Como ele deu atenção à questão religiosa, como ele deu atenção à questão política, ele não teve tempo para pensar na realidade militar. Seu exército estava com um contingente pequeno,
despreparado. E aí você volta os seus olhos novamente para o versículo 1. Depois disso o texto diz: os moabitas, os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Vejam vocês que 3 povos, 2 deles descendentes de Esaú, e o terceiro, de Esaú, e o terceiro, o descendente, 2 descendentes de Ló, e o último descendente de Esaú. Esses 3 povos eram povos que viviam de pilhagem. Eles atacavam cidades, eles faziam ali um estrago, roubavam, levavam o melhor que eles encontravam, invariavelmente tocavam fogo na cidade e iam embora. Eram verdadeiros abutres. E agora, de repente, neste momento, depois que Josafá fez todas aquelas reformas, eles do nada declaram guerra a Judá. Inimigos gratuitos. Ele não fez nada, Josafá não fez nada para desafiá-los. Josafá não ameaçou eles. Eles de repente do nada resolveram: vamos saquear Jerusalém. Reuniram-se aqueles 3, uma tríplice aliança. E aí no verso 2 é dito assim: então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Vermelho. Já está em Hazazon Tamar, isto é, em Engedi. Qual foi a reação de Josafá? A Bíblia diz que ele ficou alarmado. Ele ficou assustado. Ele ficou sem entender e disse talvez consigo: meu Deus, e agora? Que será de nós? Josafá ficou alarmado, assustado. E então decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Aqui está a primeira coisa a fazer quando não sabemos o que fazer. Quando você estiver numa circunstância em que você não souber o que fazer, busque ajuda do Senhor. Se eu estou em uma situação em que eu não sei o que fazer, ouça bem, Josafá está nos ensinando: quando você não souber o que fazer, busque ajuda de Deus. Josafá pôs-se a buscar ajuda de Deus, reuniu todos os moradores de Jerusalém, os habitantes de Judá, e convocado num jejum, pôs-se a buscar ao Senhor. Buscar a face de Deus. Mas não é um simples buscar. É um buscar que precisa ter algumas especificidades. A primeira delas, eu vou avançar para os versículos 5, indo até o 14, vagarosamente com vocês. Josafá levantou-se da Assembleia de Judá e de Jerusalém no templo do Senhor, à frente do pátio novo, e orou. A oração de Josafá tem 3 elementos que eu gostaria de destacar para vocês. O primeiro é um reconhecimento de quem é Deus. Na oração aqui de Josafá, ele inicialmente diz: Senhor, Deus de nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Josafá está fazendo uma pergunta em forma de afirmação. Tu não és o Deus que está nos céus? Muito acima de todas as
complicações e tempestades e problemas e dilemas que vivemos aqui debaixo do sol, tu és o Deus dos céus. O Deus dos nossos antepassados. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. O Deus de Moisés que abriu o mar vermelho. O Deus de Davi. O Deus de Samuel. O Deus de Elias. Tu és o Deus que fizeste maravilhas no passado. E tu estás nos céus, acima de tudo e de todos. Ele começa com o reconhecimento de quem Deus é. Que em sua busca por Deus, você comece dizendo: Deus, eu quero declarar com minha voz que eu reconheço que tu és Deus. Que tu estás nos céus. E que o Senhor faz tudo como lhe apraz. Tu és soberano. Ninguém resiste ao teu poder. O Senhor agindo, ninguém impedirá. Não há força, não há nada que possa resistir ao teu poder. E ele continua. Tu dominas sobre todos os reinos do mundo, inclusive sobre esses 3 povozinhos miseráveis que estão vindo atacar-nos. Esses amonitas, moabitas e meunitas, ou seja lá qualquer outro ita, ferezeu, gerezeu, girgazeu, não interessa, russo, americano, argentino, brasileiro, não interessa. Tu dominas sobre os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos e ninguém pode opor-se a ti. Veja que Josafá tinha uma consciência muito clara a quem ele estava buscando. Nesta oração ele está declarando: tu és aquele que fazes o que bem entendes. Ninguém pode impedir o teu agir. Tu és poderoso. Tu és tremendo. Mas notem que, numa admissão, ele está dizendo assim: o que nos falta, lhe sobra. Porque lá no verso 12 ele diz assim: não há em nós poder para enfrentar este grande exército. Se por um lado ele admite que ele e seu exército e a cidade de Jerusalém é incapaz de responder àquele desafio, é incapaz de vencer aquele ataque. Por outro lado ele diz assim: nós não podemos, mas nós sabemos que tu podes. Não temos força para este tão grande exército que vem contra nós. Mas, para ti, este grande exército que vem contra nós é como uma gota no fundo de um balde. É isso que Isaías disse: as nações são comparadas diante de ti como uma gota no fundo de um balde. Como nada. Insignificantes. Josafá está dizendo: para nós eles são um terror, para ti eles não são nada. Basta um movimento teu e eles são desbaratados. Toda a força deles se torna absolutamente nada. Este é o reconhecimento que ele faz. Observe, ao dizer isto: tu és aquele que fazes coisas tremendas. E numa outra admissão, diante de Deus, ele admite que Deus age de conformidade com sua aliança. Eu já ouvi pessoas orando dizendo assim: Deus, me abençoa em nome da nossa amizade. Eu pensei: meu pai, não entendeu nada.
Deus não te abençoa porque você é o queridinho de Jesus, tá? Deus não te abençoa porque você vem na igreja. Aí Deus, ó, eu vim hoje, marca aí, crédito. Ninguém tem crédito nenhum diante dele, gente. Vamos parar com essa ideia antibíblica de que nós merecemos alguma coisa diante de Deus. E de que nós podemos acumular no passar dos anos algum mérito diante de Deus. Se você chegar diante de Deus e dizer, Deus, eu tenho te servido por 50 anos. Eu tenho um recado que o pastor Alan MacLeod falava sempre. Ele diz assim, irmãos, eu estou servindo ao Senhor há 40 anos. E aí esses dias eu falei, ó Deus, tu sabes que eu tenho servido por 40 anos. O Senhor me fez lembrar uma referência bíblica. E eu não lembrava o que estava escrito nessa referência bíblica. Eu abri a minha Bíblia. E lá estava escrito assim, e depois que fizerem tudo o que vocês deveriam fazer, digam, somos servos inúteis. Porque fizemos menos do que deveríamos fazer. Josafá sabe que ele vai clamar ao Senhor não com base na reforma religiosa que ele fez. Não com base no zelo que ele havia acabado de demonstrar para com a casa de Deus. Mas com base no fato de que lá no passado, Deus fez uma aliança com Israel. E essa aliança era uma aliança unilateral. O Senhor disse a Abraão, eu te abençoarei. Só isso. E quando eu te abençoar, Abraão, você será uma bênção. Olha o que ele diz a partir do verso 7. Não és tu, nosso Deus, que expulsaste os habitantes dessa terra perante Israel, teu povo, e a deste para sempre aos descendentes de teu amigo Abraão? Tu deste para aquele com quem um dia o Senhor fez uma aliança. Deus, eu não estou aqui clamando em meu nome, eu não estou aqui clamando em nome dessas pessoas que estão aqui na minha frente, eu estou clamando em teu nome. Para que o Senhor se lembre que um dia lá atrás o Senhor fez uma promessa ao nosso pai Abraão, teu amigo. Lembra daquele amigo teu? Então, é isso, eu estou te lembrando, Senhor, que um dia o Senhor fez aliança com ele. E hoje nós podemos orar a Deus da mesma maneira, dizendo, Deus, eu venho a Ti em nome de Jesus, o filho de Abraão, o Deus de Abraão, com quem o Senhor fez uma aliança. E eu te peço que me abençoe em nome de Jesus. Não baseado em qualquer coisa que eu fiz, ou que eu venha fazer, mas baseado no fato de que teu filho Jesus morreu por mim lá na cruz. E celebrou comigo uma nova aliança. Veja o que ele está dizendo isso. Eles habitaram, construíram um santuário em honra ao teu nome. E um dia, um rei nosso lá no passado, Salomão, construiu uma casa onde nós estamos aqui agora. Ele estava no templo. E ele disse, olha, se acontecer de um dia inimigos atacarem Jerusalém, e nós viemos à tua casa e clamarmos a ti, o Senhor prometeu para o Salomão que o Senhor viria em nosso socorro. Ele ora a Deus, ele busca a face de Deus com base nas promessas de Deus, com base na aliança de Deus com o seu povo. Ele está muito bem fundamentado em seu clamor a Deus. Busque ao Senhor consciente de que Ele é Deus acima de tudo e de todos. Busque ao Senhor consciente de que o que lhe falta sobra para Ele. Mas busque ao Senhor não baseando-se em seus méritos, mas baseando-se nas suas promessas, nas promessas de Deus para você, baseadas na aliança que Ele fez com você em
Cristo Jesus. Então você estará buscando da maneira certa. Depois de ter falado estas coisas, ele pede a Deus, verso 10. Agora aí estão os amonitas. Em sua oração, dê nome aos bois. Fala com Deus exatamente o que você quer. Não fica naquela, Senhor, tu sabes. Senhor, tu sabes. Aí Deus vai dizer, eu sei que você não quer dizer exatamente o que você quer. Então fala logo. Já viu quando a criança chega e fica com rodeio para lá e para cá, aí o pai fala assim, o que você quer? Ah, eu quero um pirulito. Que bom, foi específico. Precisamos ser específicos diante de Deus. Dizer claramente, ele está dizendo aqui, Deus, olha, eu não venho aqui te pedir riqueza, eu não venho aqui te pedir nada além do seguinte. Tem 3 povos lá fora. Os amonitas, os moabitas e aqueles moradores de Seir que o Senhor não deixou a gente expulsar quando a gente estava vindo. A gente não matou eles porque o Senhor não deixou, lembra disso, hein? Agora eles estão querendo nos destruir. Eles querem nos expulsar da tua herança. E aí ele diz, o Senhor não vai julgá-los? Julga eles. Ele está pedindo uma intervenção de Deus nessa situação. Nós não fizemos nada para eles. Nós não invadimos a terra deles. Eles estão querendo vir, aproveitar da nossa fragilidade militar e saquear a nossa cidade. E matar os teus filhos. Possivelmente estuprar tuas filhas. Roubar os nossos bens. Queimar nossas casas e levar nossas riquezas para as suas terras. Não deixa que isso aconteça. Que oração específica, né? Josafá nos dá uma lição de oração. Quando você não souber o que fazer, busque ao Senhor. Em segundo lugar, depois de ter buscado ao Senhor, ouça o que Deus tem a dizer a você. Vejam os versos 15 a 17. Eu vou começar a leitura desde o 13, mas no 15 ao 17 está o que Deus diz. Os homens de Judá estavam ali com suas mulheres e até mesmo as crianças de colo diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita, descendente de Asaf, no meio da assembleia. Veja o que Deus disse, versículos 15 a 17. Existem orientações claras de Deus aqui a Josafá e ao povo de Judá. Escutem! A primeira coisa que Deus quer que você faça é ouça. Ouça bem, preste bem atenção. Quando você buscar ao Senhor, fique atento, porque Ele ouve. Ele ouve, atende e responde. A resposta vem imediata. O Espírito do Senhor veio sobre um profeta. E aquele profeta, estando no meio do povo, disse, escutem. Para tudo, aguçem seus ouvidos, escutem. Escutem o quê? Escutem o que Deus tem a dizer. Escutem todos os que vivem em Judá e Jerusalém e o rei Josafá. Assim lhes diz o Senhor. Deus é muito específico, dizendo, olha, quem está dizendo aqui não é fulano, não é cicrano, não é a razão. Quem está dizendo aqui é aquele que está acima dos céus.
O Adonai está dizendo. Então para tudo e ouça. Ele diz assim: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa deste exército enorme. Eu acho engraçado que parece que Deus, ele tem um senso de humor até, assim, exagerado, né? Como não ter medo, gente? Nós somos seres que temem. Eu tenho medos. Tem gente que tem medo de barata, e quando a barata voa, então, imagina. Mas nós temos medos. E é do ser humano ter medo, e o medo até é bom às vezes, né? Evita a gente de entrar em algumas roubadas. Mas aí Deus vem e fala para seres humanos: não fiquem com medo não. Não tenham medo deste grande exército. Senhor, o exército é grande. O Senhor acabou de falar que o exército é grande. E o Senhor fala para nós para não ter medo. A gente está morrendo de medo, Deus. Aí Deus está dizendo: então para de ter medo. Para de ter medo. A Bíblia diz que Jesus estava andando e uma multidão estava seguindo ele. E de repente, passava ele por um vilarejo chamado Naim. E aí outra multidão vinha ao seu encontro. A multidão aqui contente, feliz, alegre, contando piadinha. A outra multidão lá vinha chorando a morte do filho de uma viúva. E aí então, quando essas duas multidões se encontram, Jesus para aquela multidão que estava feliz, a multidão que estava triste para também. Ele vem em direção à viúva e fala para ela assim: para de chorar. Acho que a viúva olhou para ele: você é louco, é? Como assim? Cara, minha vida acabou. Eu sou uma viúva. O homem que poderia de alguma maneira me sustentar, a minha esperança está aqui morta. Jesus falou para ela assim: para de chorar. Colocou a mão sobre o cadáver e falou para quem está morto: levanta. Olha o falar de Deus. Deus fala para os que temem: não tenham medo. Deus fala para os que estão chorando e tem motivo para chorar: parem de chorar. Deus fala para o morto: levanta. Porque Ele é Deus. Só Ele pode fazer isso. Não tenham medo. Não fiquem desanimados. Pela seguinte razão: esta batalha não é de vocês, é de Deus. Deus aqui se apresenta igual aquele irmão mais velho, né? Já teve uma situação dessa? Não sei se você tem irmão mais velho, eu tenho só 4 irmãos mais velhos que eu. E uma vez, gente, quase que eu tomei uma surra injusta. Essa foi injusta. Eu já tomei umas surras justas, tá? Mas aquela foi injusta, seria injusta. Eu tinha uma amiga que ela morava perto de casa, então a gente ia para a escola juntos. E ela era bonita e tal, mas assim, eu e ela não tinha nenhum interesse assim de namoro. Até porque se eu bobeasse, ela batia em mim, porque ela era fortinha e jogava futebol com a gente. Então não me interessava muito aquela menina não. E aí então eu estava voltando uma vez da escola e um menino, o nome dele era Lucineudo. Você vê que eu gravei o nome do cara, hein? Lucineudo. Esse menino também, mais forte que eu era magro que dava dó. Eu estava voltando da escola, todo contente, e de repente numa esquina ele chegou e já me empurrou, meteu a mão no peito, jogou no chão, já ia cobrir de pancada. Falei: você está paquerando a minha namorada? Falei: ai meu pai, apanhei de graça. E eu preparado para o pior, de repente um irmão mais velho surgiu do nada. Oh, glória a Deus! Nunca agradeci tanto por aquele irmão mais velho. O irmão mais velho chegou no Lucineudo e falou: o que está acontecendo aí, rapaz?
O Lucineudo olhou assim, meu irmão mais velho, um pouco mais forte que ele. Aquele peito peludo, né? Cheio de pelo assim. Aí o menino olhou e falou, acho que não dá para encarar esse tio aí não. Aí falou, o que está acontecendo? Eu falei, não sei, rapaz, o cara acha que eu estou namorando a menina dele, quase que eu apanhei. Aí Deus aqui, mal comparando, está dizendo para o Josafá assim, Josafá, deixa para lá, cara. Isso é comigo. Eu vou pegar essa briga para mim. Que legal, né? Deus é assim. Quando você busca o Senhor, você põe o Senhor na briga. Enquanto os amonitas, os meunitas estavam lá ameaçando e Josafá não tinha buscado a face do Senhor, eram os meunitas contra Josafá. Josafá busca a face do Senhor, reconhece que ele é Deus, e Deus chega para Josafá e fala, Josafá, eu comprei sua briga. Venda a sua briga para Deus. Chega, Deus, está aqui essa encrenca, está aqui esse problema, está aqui essa confusão, eu não sei o que fazer, é contigo. Tem base bíblica, viu, irmãos? Lancem sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. E o texto continua. Amanhã, veja que Deus não é Deus de... qualquer dia desse, né? Ele fala assim, amanhã o bicho vai pegar. Eu já marquei o lugar, tá? Amanhã, desçam contra eles. Eles virão pela subida de Giz e vocês encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nesta batalha. Então, não tragam lanças, não tragam escudos, não tragam flechas, não tragam espadas. Vem de boa, certo? Eu vou dar o espetáculo, vocês vêm só assistir. O profeta diz, tomem posições, assentem-se em seus bancos. O espetáculo vai começar, assim que a luz apagar, o bicho vai pegar. Aqui nesse caso, assim que o sol raiar, as coisas vão ficar feias para o outro lado. Tomem posições. Permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo, nem se desanimem. Saem para enfrentá-los. Amanhã o Senhor estará com vocês. Às vezes nós oramos a Deus e nem esperamos Deus responder, a gente já sai fazendo um monte de coisa, né? E a gente sai tentando ajudar Deus a nos ajudar. Você já tentou ajudar Deus a te ajudar? Eu já fiz diversas vezes isso. Sabe o que aconteceu? Perdi tempo. Tudo que eu fiz, Deus falou assim, eu não sei por que você enfiou a mão nisso aí. Meu pai era construtor e um dia ele viu um João de Barro construindo a casinha dele. Aí meu pai pegou, fez uma massa, foi lá e completou a casinha do João de Barro. Ficou bonitinho. O João de Barro chegou e arrancou tudo que ele fez. Engenheiro exigente, né? Arrancou tudo. Eu acho que ele falou, Deus, quem é esse ordinário que veio aqui atrapalhar a minha obra? Deus, igual o João de Barro, ele não aceita ajuda não, gente. Quando ele quer fazer, ele faz, não precisa da sua ajuda. Agora, há situações e situações. Há situações em que não há nada a fazer. Absolutamente nada a fazer. Como nós cantamos aqui, descansar. Mas há situações em que Deus diz para você fazer alguma coisa. Algumas vezes Davi buscou a face do Senhor e disse, Senhor, o que eu faço? E Deus disse para ele, olha, você coloca o exército aqui, põe o outro exército ali, espera. Quando você ouvir um barulho por entre as romeiras, saia, porque o exército do Senhor saiu na sua frente.
Às vezes, nós estaremos diante de uma situação como de Marta. Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não tinha morrido. Mas agora eu sei que tu podes fazer qualquer coisa. Então Jesus foi até o lugar onde Lázaro estava sepultado. E Jesus, que tem poder para chamar os mortos à vida, olhou para algumas pessoas e falou assim: tire a pedra. E depois que eles tiraram a pedra, Jesus, voltando-se para o sepulcro aberto, disse: Lázaro, vem para fora. Às vezes Deus dirá para você: faça o que você puder e eu farei o que você não pode. Tem uma música que diz assim: remove a minha pedra. Eu tenho um amigo que teve pedra nos rins, eu falei: cante essa música até nem acontecer, porque tem sentido, ó, remove a minha pedra. Mas se você olhar o texto de João, Jesus não remove pedras. Porque remover pedras é uma coisa que você pode fazer. É uma coisa que eu posso fazer. Agora, ressuscitar os mortos é Jesus que pode fazer. Às vezes você está diante de uma situação que você não sabe o que fazer, vem a palavra do Senhor dizendo: você está infartando, vá para o médico. Teve um caso de um amigo meu assim. Ele saiu para uma viagem e sentiu uma dor forte no peito, como nunca tinha sentido antes. Ele viu um trevo, falou: Deus me sustenta. Na hora ele fez o trevo, voltou para a cidade de onde ele tinha saído, parou em frente a uma clínica médica de um amigo dele, entrou e disse: eu estou sentindo uma dor muito forte no peito. Aí o médico disse: senta aqui. O médico falou: você teve um infarto no caminho. Vamos direto para Umuarama, de Umuarama para Curitiba. 16 dias internado. Escapou, graças a Deus. Mas porque ele tomou uma providência, ele fez o retorno e voltou para o hospital. Às vezes nós podemos fazer e devemos fazer algumas coisas, mas cada situação é uma situação. Por isso é importante que ouçamos o que Deus tem a dizer sobre a nossa situação específica. Neste caso de Josafá, ele disse assim: vocês não façam nada, eu vou fazer tudo. Mas vão para lá. Vão lá no vale. Fiquem lá. Vejam. Amanhã cedo, hein? Não se esqueça, temos um compromisso no Vale de Ziz. Quando você não souber o que fazer, busque a ajuda de Deus. Ouça o que Deus tem a dizer. Agora, em terceiro lugar, versos 18 a 21. Josafá prostrou-se rosto em terra, e todo o povo de Israel e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes de Coate, e os coreitas levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão vitória. Creia no que Deus disse. Creia no que Deus disse em atenção ao Deus que disse o que disse. Nós cremos na palavra porque nós cremos no caráter de quem disse. E a Bíblia diz que aquele que disse é fiel. Não faltará. Não dorme o guarda de Israel. Ele é tua sombra, tua direita. De dia o sol não te molestará, nem de noite a lua. O Senhor é quem te guarda, guardará a tua entrada e tua saída desde agora e para sempre. Amém.
Josafá disse: povo de Israel, povo de Judá, cidade de Jerusalém, creia no Senhor. Creia na palavra de Deus. Hebreus 1,6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, porque todo aquele que dele se aproxima precisa crer que ele é galardoador daqueles que o buscam. É necessário crer. O Salmo 27, versos 1 a 3, o salmista expressa de uma maneira muito clara: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? Se um exército se levantar contra mim, eu não temerei. Tenho certeza que o Josafá estava com isso em seu coração. 3 exércitos se levantaram contra mim. E o Senhor disse: não tenha medo, eu estarei com vocês. Se Deus está conosco, quem poderá nos derrotar? Isaías 64, versículo 4 diz assim: nunca se ouviu, nunca se soube, em lugar nenhum, de um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Uma vez eu passava por uma grande tribulação em minha vida. E eu busquei ao Senhor, Ele me fez lembrar de um texto bíblico, que eu nunca tinha dado a devida atenção. Porque às vezes a gente começa a ler a Bíblia e vai lendo seletivamente, né? Mas Paulo disse assim: aquele que não poupou ao seu único filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará com ele todas as coisas? Primeiro Coríntios 2, 9 e 10. Fazendo um eco a esta palavra de Isaías, o apóstolo Paulo diz assim: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente alguma. Outra versão diz assim: nem subiu o coração do homem o que Deus preparou para aqueles que o amam. Como você lê esse versículo? Eu aprendi a ler esse versículo olhando para a eternidade. Mas um dia o bispo João, da Igreja Presbiteriana de Londrina, ele disse assim: olha o que diz o versículo 10. Mas Deus nos revelou por meio do Espírito Santo o que os olhos não viram, o que o ouvido não ouviu, o que jamais subiu ao coração de Deus, é o que Deus tem preparado para você hoje, agora, não na eternidade. Porque aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por nós, não nos negará coisa alguma. É isso que Paulo disse em Romanos 8, versículo 30. Que muitas vezes nós não damos atenção porque começamos a leitura no verso seguinte. Em último lugar, além de buscar a ajuda de Deus, ouvir o que Deus tem a dizer e crer no que Deus diz, louve ao Senhor. Voltando para o texto 2 Crônicas, capítulo 20, o verso 22. Desculpa, a partir do verso
Desculpa, 21. Segundo Crônicas 20, a partir do verso 21. Josafá não precisava preparar lanças. Não precisava preparar arcos e flechas. Não precisava afiar as espadas, não precisava limpar os escudos. Então ele falou, gente, já que a gente não vai guerrear, já que a gente não vai tirar uma flecha sequer, vamos cantar? Vamos louvar? Vamos adorar? Pessoal do louvor, eu convoco vocês a virem para cá. Olha o que a Bíblia diz. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército, dizendo, deem graças ao Senhor, pois seu amor dura para sempre. Já que a gente não vai lutar, vamos cantar. Vamos louvar a esse Deus que intervém. Vamos louvar a esse Deus que pega as nossas lutas para si. E então o verso seguinte, o 22 diz, quando começaram a cantar e a entoar louvores. Até então não tinha acontecido nada, mas como eles começaram a cantar, olha o que aconteceu. Quando começaram a cantar e entoar louvores, o Senhor preparou emboscada contra os homens de Amon e Moabe e dos montes de Seir que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram-os do monte de Seir para destruí-los e aniquilá-los. E depois se massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Os inimigos de Deus ficaram confusos e começaram a guerrear entre eles mesmos, e eles mesmos se mataram. Judá não lançou uma flecha, Judá não lançou uma lança, não brandiu uma espada, não empunhou um escudo. O Senhor fez com que o exército inimigo fosse desbaratado por si mesmo. Foi uma autoaniquilação. E para terminar a leitura, quando os homens de Judá foram para o lugar onde estava lá aquele imenso exército, eles não viram um imenso exército, eles viram cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Aquele grande exército, um amontoado de corpos. Então Josafá e seus soldados saquearam. Os que foram para saquear foram saqueados. E levaram grande quantidade, equipamentos, roupas, objetos de valor, e passaram 3 dias saqueando. Havia mais do que eram capazes de levar. E no 4º dia eles se reuniram naquele vale e chamaram aquele vale, Vale da Bênção. Antes chamava-se Vale da Matança, agora chama-se Vale da Bênção, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Quando você não souber o que fazer, busque o Senhor. Ouça o que Deus tem a lhe dizer. Creia no que Deus lhe disser e louve ao Senhor pela vitória que Ele trará a você. Vamos louvar?